Meus irmãos, nós vamos, nesse momento, abrir a palavra de Deus. Vamos fazer isso mesmo assentados como os irmãos estão. E nós vamos ler a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 9 ao 18. Verso 9 ao 18. Nós vamos ler alternadamente, com muita reverência, a palavra de Deus. Vamos ler alternadamente. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 9 ao 18. Nós iremos considerar o contexto desse texto, embora só iremos ler esse pequeno trecho dessa passagem. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9 ao 18, alternadamente, meus irmãos, leiamos. Diz assim a palavra do Senhor. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Oremos. Pai bendito, Deus de infinita bondade, nós queremos rogar nesse momento que o Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo, ó Deus, na reflexão da Tua palavra, que Ele mesmo esteja aplicando a Tua palavra em nossas vidas, iluminando nosso entendimento, para que possamos contemplar a cada dia mais as maravilhas da Tua lei. Fala, ó Deus, aos nossos corações, mobiliza toda a nossa atenção a Ti nesta hora, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, necessitamos de ouvir a Tua voz. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. O dia de hoje vai entrar e está entrando para a história do povo brasileiro. É notório e todos sabem que o Brasil todo está numa grande expectativa pelo resultado da votação a favor ou contra o impeachment da presidenta Dilma. Na verdade, meus amados irmãos, o país chega até esse ponto porque, como fruto de, podemos assim dizer, uma grande crise, uma crise generalizada que já se instalou no nosso país de longa data. Nós sabemos que o Brasil enfrenta, além de uma crise e de uma grande crise política, o Brasil enfrenta também uma crise social. A violência toma conta cada vez mais
do povo brasileiro, da sociedade brasileira, por exemplo. O Brasil enfrenta também, meus amados irmãos, uma crise moral. Nós sabemos que não é somente a classe política, sabemos que não é somente a classe empresarial, mas sabemos que essa crise moral, ela se alastra e já se alastrou em todo o território nacional, em todos os segmentos da sociedade. Além de uma crise social, uma crise política, uma crise moral, sabemos que há uma outra crise que está acima de todas elas e que é a causa de todas elas. O Brasil também enfrenta uma crise espiritual, meus amados irmãos. Não somente política, social, econômica, moral, mas o Brasil enfrenta uma grande crise espiritual, sim. E nós entendemos que o somatório de tudo isso levou o povo brasileiro a chegar no que estamos chegando hoje e com seus desdobramentos daqui para frente. Há muitos realmente serem a favor do impedimento da presidente continuar no seu cargo e outros contra esse impedimento. Enfim, chegou o nosso país nesse patamar de resolução exatamente pelas crises que estão instaladas há tanto tempo na nossa pátria. Diante de um quadro como esse, nós podemos perguntar: de que mais o Brasil precisa hoje? Qual é a maior necessidade do Brasil nos dias de hoje? Diante desse panorama nacional, qual seria a maior necessidade do nosso país? Sabe, meus irmãos, a maior necessidade, entendemos, do nosso país hoje, não é, quem sabe, de um pacote econômico do governo nacional que venha salvar a economia brasileira. Mas a maior necessidade do nosso país nessa conjuntura é de homens piedosos que governem esta nação. Nós podemos ver também que não é somente a nossa nação, no seu aspecto político, que enfrenta essas crises. Sabemos também que algumas instituições, por exemplo, como a família, enfrentam também crises nos dias de hoje. Sabemos também que outras instituições, por exemplo, como a igreja, também enfrenta suas crises internas nos dias de hoje, irmãos. A mesma pergunta poderíamos fazer: qual é a maior necessidade para as famílias nos dias de hoje? Qual é a maior necessidade para a igreja de Deus nos dias de hoje? E a resposta seria a mesma. A maior necessidade para as famílias nos dias de hoje, a maior necessidade para a igreja nos dias de hoje, é de pessoas, de homens piedosos. Falando de igreja, de crentes verdadeiramente piedosos, que vivem efetivamente aos pés do Senhor e que, portanto, se comportam como verdadeiros servos e servas do Senhor Jesus. E veem então Deus operar na nação. Veem então Deus operar na família. Veem então Deus operar na igreja. O livro que lemos, na verdade, o trecho que lemos nesse livro, primeiro livro de Samuel, ele fala da história exatamente de uma mulher piedosa, de uma mulher na Bíblia que foi exemplo de piedade. Embora o livro de Samuel, ele não registre a história de Ana e não apresente Ana como uma das personagens principais do livro, Ana não é uma das personagens principais desse livro. Na verdade, existem 3 personagens que são principais nesse livro, nesse primeiro livro de Samuel. O primeiro personagem é o próprio Samuel. O segundo é o rei Saul. O terceiro é o rei Davi. São essas 3 personagens que são principais nesse livro, nesse primeiro livro de Samuel. Ana não faz parte desse trio, mas ela faz parte da história do primeiro nome, que é Samuel. E esse livro de Samuel foi escrito do capítulo 1 ao capítulo 24 pelo próprio Samuel, a tradição judaica afirma isso, e depois complementado por Natã e Gad.
Foi escrito esse livro por volta do ano 1000 a.C., e o tempo de ação desse livro, ele vai desde o nascimento de Samuel até a morte de Saul. Samuel nasceu mais ou menos em 1100 a.C., e Saul morreu aproximadamente em 1011 a.C. Então, esse livro compreende a história exatamente dentro desse hiato de tempo. O verso-chave desse livro se encontra no capítulo 12, verso 13, quando diz: agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. É o verso-chave desse livro, porque esse livro nos mostra uma transição da teocracia para monarquia. Quando nós olhamos para esse livro, o que está relatado nele, obviamente podemos compreender que esse livro, ele trata dessa transição, e a figura principal nessa transição da teocracia para a monarquia é exatamente Samuel, que foi profeta, que foi sacerdote e que foi juiz. Além de ser levita, porque o pai era levita, então ele era de uma família levita, e além de ser um nazireu, porque a sua mãe fez um voto de nazireado referente à vida de Samuel. O tema desse livro seria a história de Samuel, Saul e Davi, e marca, na verdade, essa transição de regime no meio do povo de Deus. Meus amados irmãos, podemos perceber claramente que a história de Samuel e também a história de Ana, sua mãe, ela se dá naquele tempo, num período de incertezas nacional. Eram dias difíceis para o povo de Israel ali. Eram momentos de incertezas. Esse livro vem logo após o livro de Juízes. Nós sabemos que naquele período dos Juízes, e Samuel foi o último dos Juízes, aquele momento não havia unidade nacional. Naquele momento, o povo de Deus estava afastado, na sua maioria, afastado do caminho do Senhor, afastado da lei de Deus, longe da lei do Senhor. Naquele momento, era um momento de crise generalizada, crise política, crise social, crise econômica, crise moral e crise espiritual, acima de tudo. O povo estava longe da palavra de Deus, da lei do Senhor, naqueles tempos, naqueles dias dos juízes, que abrange também os dias de Samuel e Ana, sua mãe. Eram dias de incertezas, eram dias, na verdade, que o povo estava apostatando da fé. Naqueles dias tão difíceis, a gente pode fazer a mesma pergunta que já fizemos no início aqui. Qual seria a maior necessidade daquele povo, naquele tempo, naquela época, naquele contexto? Meus irmãos, a maior necessidade daquele povo, repito a mesma resposta, era de homens piedosos. Ana foi uma mulher piedosa, seu esposo Elcana também era um homem piedoso. E exatamente através desse casal piedoso, Deus mudou aquela história, Deus mudou, na verdade, aquela realidade, a partir exatamente desse casal piedoso. Sabe por quê? Porque foi a partir desse casal piedoso que Deus trouxe até a terra a pessoa de Samuel. Como já disse, que foi sacerdote, profeta e juiz. Foi aquele que consolidou, através da graça de Deus, a unidade nacional. Foi aquele escolhido por Deus para ungir o primeiro rei e o segundo rei de Israel. Nós podemos ver exatamente que Deus fez isso através da vida de Samuel. Mas a história de Samuel, como a de qualquer um de nós, não começou com ele mesmo, nem começa conosco mesmo a nossa história. Começou na vida dos nossos pais. Então, a história de Samuel começa na vida de um casal piedoso. E queremos enfatizar aqui a vida da sua mãe, Ana, que o texto assim nos fala. Aquele tempo de incertezas, de crises generalizadas, aquele tempo precisava de pessoas piedosas para que Deus pudesse operar verdadeiros milagres e mudar a realidade.
Sabe, irmãos, é o que também os dias de hoje necessitam, pessoas piedosas, crentes piedosos. E eu gostaria que nós pudéssemos compartilhar, diante de tudo isso, pensando no seguinte tema: evidenciando a piedade na vida em tempos de crise. Evidenciando piedade na vida em tempos de crise, e principalmente crise espiritual. Em todo aquele contexto difícil, Ana não abriu mão de ser uma mulher piedosa. Ela poderia, diante de tanta luta, abrir mão de ser uma mulher piedosa, de ser uma mulher, na verdade, consagrada mesmo ao Senhor, de levar uma vida mesmo de santificação diante do Senhor. Ela poderia abrir mão disso, todo mundo estava abrindo mão disso. O contexto lá era difícil, de apostasia. Mas Ana não abriu mão da sua piedade, da vida piedosa. E ela evidenciava a piedade na sua vida, mesmo em tempos difíceis, em tempos de crise. Ela evidenciava essa piedade, irmãos, através da sua oração, da sua vida de oração. Nós sabemos que o texto aqui nos mostra Ana orando. O texto relata Ana orando no templo e na sua oração, fazendo um pedido ao Senhor. Mas nós podemos, meus irmãos, divisar aqui alguns elementos que estão inseridos nessa oração de Ana e que, na verdade, mostram e que, na verdade, realmente deixam bem claro que aquela oração que Ana estava fazendo partia de um coração piedoso, de uma vida piedosa. Alguns elementos estão presentes na oração dela que, na verdade, evidenciam um coração piedoso e uma vida piedosa. Nós podemos ver na oração daquela mulher de Deus quebrantamento, submissão, sacrifício e compromisso. Elementos que devem estar presentes em toda e qualquer vida piedosa, em toda e qualquer vida consagrada ao Senhor, em toda e qualquer vida santa diante do Senhor. Quebrantamento, submissão, sacrifício, compromisso. Nós podemos ver no versículo 10 que diz: orou e chorou abundantemente, mostrando que Ana estava quebrantada diante do Senhor naquela oração. No verso 12, demorando-se ela no orar. No verso 15 diz: porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Foi a resposta dela realmente, o profeta sacerdote Eli. Havia quebrantamento na sua vida, havia também submissão no seu coração. Ela apresentou-se aqui, apresenta-se aqui como uma verdadeira serva do Senhor. No verso 11, por 2 vezes, está ali a palavra serva. No verso 15, ela diz: não meu Senhor, falando com o sacerdote. No verso 16 diz: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Novamente a palavra serva. No verso 18, ela diz: ache a tua serva mercê diante de ti. Novamente a palavra serva. Ela estava ali se apresentando diante do Senhor primeiramente e também depois diante da autoridade constituída por Deus, o sacerdote ali, se apresentando como serva do Senhor, irmãos. O princípio de submissão estava em seu coração. Isso faz parte de toda e qualquer vida piedosa. O quebrantamento, a submissão, o sacrifício. Ana, na verdade, fez um voto ao Senhor. E eu não sei o que você poderia oferecer ao Senhor como um voto a Ele, mas Ana ofereceu ao Senhor o seu próprio filho, se Deus assim o abençoasse. Isso é um sacrifício por demais, irmãos. Muitas vezes nós oferecemos ao Senhor, ofertamos ao Senhor coisas, muitas vezes materiais. E às vezes até sentimos dificuldade em cumprir, em honrar os votos que fazemos com coisas materiais. Imagine aquela mulher que disse: se o Senhor me der, eu vou devolver para o Senhor o próprio filho. E não era apenas o próprio filho, mas o primeiro filho, o primogênito. Então, isso para ela já se constituía num grande sacrifício. E também ela evidenciou compromisso. Ela fez um voto e se comprometeu em cumprir esse voto. O voto do nazireado. Ela se comprometeu em cumprir. Então, resumidamente falando, irmãos, havia naquela oração
de Ana, mulher piedosa: quebrantamento, submissão, sacrifício, compromisso com Deus. Sabe, irmãos, é disso que a igreja do Senhor precisa hoje. É de pessoas que sejam verdadeiramente piedosas. Sejam homens ou mulheres, jovens ou crianças. A igreja precisa de crentes verdadeiramente piedosos. Crente com o coração quebrantado diante do Senhor. Crente, na verdade, com o princípio de submissão arraigado em seu coração. Crentes que se submetem a Deus, se submetem ao escrutínio da palavra do Senhor e, consequentemente, como desdobramento disso, se submetem no seu lar. Se for esposa, se submete ao marido. Se for filho, se submete aos pais. Se for o chefe da casa, se submete à palavra de Deus e realmente conduz a sua casa e governa a sua casa, não de acordo com o seu próprio entendimento, mas de acordo com os princípios da palavra de Deus, porque ele se submete à palavra do Senhor. Crentes que se submetem às autoridades da igreja do Senhor, obviamente, enquanto estas se mantêm fiéis às Sagradas Escrituras. Crentes que são submissos, irmãos. Crentes que, na verdade, se sacrificam pela obra do Senhor, pela vontade de Deus, pelo seu reino. E crentes que evidenciam compromisso com Deus, compromisso com a sua obra, compromisso com o seu reino. E, na verdade, faz qualquer sacrifício que esteja ao seu alcance para ver o progresso do reino de Deus aqui na terra. A igreja do Senhor, do que mais ela precisa hoje, é de crentes piedosos para a glória de Deus. Mas, em segundo lugar, meus amados irmãos, lembrando que o nosso tema é evidenciando piedade na vida em tempos difíceis. Em segundo lugar, nós podemos ver nesse texto que lemos e no seu contexto imediato, podemos ver alguns frutos de uma vida piedosa. Ser crente piedoso não é fácil. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: olha, se alguém quer viver piedosamente em Cristo, padecerá perseguição. Então, todo aquele que está lutando ali, com a ajuda da graça de Deus, é claro, para ser realmente uma pessoa piedosa, um crente piedoso, um homem de Deus piedoso, uma mulher de Deus piedosa, é até redundância isso, homem de Deus piedoso, mulher de Deus piedosa é redundância, não é? Mas aquele que está ali: Senhor, eu quero ser fiel a Ti em tudo. Esse vai padecer perseguição, não é fácil. Mas ser piedoso não é somente luta, irmãos. Ser piedosa não é somente sacrifício, perseguição. Ser piedoso também tem seus frutos, que Deus assim nos concede pela sua graça, não porque mereçamos. Então nós podemos também divisar nesse texto os frutos de uma vida piedosa, meus amados irmãos. E nós podemos entender aqui nesse texto rapidamente que são três, tem mais, tem muito mais, mas que são três os frutos de uma vida piedosa aqui na terra. Os frutos de uma vida piedosa são uma vida cheia da graça de Deus, uma vida vitoriosa e uma vida marcada pela gratidão. Podemos ver esses frutos na vida de Ana. Ana era uma mulher cheia da graça de Deus. Não somente porque o seu próprio nome, Ana, significa graça, ou mulher cheia de graça, mas não somente por isso. Ana era uma mulher cheia da graça de Deus. Ela demonstra essa graça de Deus agindo na vida dela, primeiramente, pela maneira como ela lidava com o seu problema. Ana era estéril, e isso era um grande problema na vida dela. Um problema, na verdade, até social, porque a sociedade entendia que toda mulher que não pudesse gerar filhos, ela era uma mulher amaldiçoada por Deus. Então, Ana era uma mulher estigmatizada pela sociedade. Mas ela sabia lidar com esse problema. Ela, na verdade, não usava isso como um trunfo, nem por conta disso, digamos assim, ela desistiu da vida. Pelo contrário, ela foi apresentar o seu problema ao Senhor. Ela foi apresentar o seu problema no altar da oração. Ela sabia que nenhum homem na terra poderia resolver o seu problema, mas ela sabia que o céu tinha toda a resposta, que Deus tinha toda a solução. Então era uma mulher cheia de graça, tinha problemas, mas sabia lidar com ele, apresentava ao Senhor. Também ela tinha problemas, não somente aquele problema de ser estéril, mas também
ela tinha uma rival. E a sua rival, na verdade, a humilhava. Ana, ela não deu ouvidos a isso. E isso é fruto da graça de Deus. Ela, na verdade, não usou isso para causar tumulto no lar, dentro de casa. Mas ela simplesmente apresentou tudo isso ao Senhor. Ana era uma mulher cheia de graça. Ana se tornou uma mulher vitoriosa. Deus lhe respondeu a oração. Deus lhe concedeu o filho. E aquela resposta de Deus na vida dela constituiu-se na sua vitória contra o mal da esterilidade, primeiramente. Constituiu-se na sua vitória sobre as afrontas de Penina, sua rival. Constituiu-se na sua vitória, que foi traduzida na aquiescência do seu esposo, quando do voto de nazireado. Irmãos, temos que prestar atenção que Ana fez um voto ao Senhor. E o voto que ela fez ao Senhor foi de consagrar ao Senhor seu filho, se assim Deus a atendesse, o restante da vida dele. Só que a gente esquece que o filho não era somente dela. O filho era dela e do seu esposo. E que pela lei, ele, o seu esposo, Elcana, ele poderia anular o voto dela, quando ela compartilhasse com ele. Ele poderia anular o voto dela, ele tinha autoridade pela lei para isso. A lei dizia que quando a mulher fizesse um voto, se ela fosse solteira, o pai poderia anular o voto. E se ela fosse casada, era o marido que poderia anular o voto. Mas Elcana não anulou o voto. Era o seu primeiro filho com a mulher amada. Nós sabemos disso, que ele amava Ana. Era o primeiro filho. Era o primogênito, irmãos. Isso era muito importante para aquela cultura. Mas mesmo assim, ele, Elcana, não anulou o voto. Isso foi uma grande vitória na vida de Ana, irmãos, também. Então, Ana foi uma mulher cheia da graça de Deus, mas também uma mulher vitoriosa. E uma mulher marcada, uma vida marcada pela gratidão a Deus. A gente vê a gratidão a Deus aí quando se refere à adoração, eles adoraram ao Senhor. E no teor da adoração está também a gratidão. Isso nós encontramos antes de Ana receber a bênção e depois que ela recebeu a bênção. Capítulo 1 e também no capítulo 2. Então, os frutos de uma mulher, de uma vida piedosa, nós podemos dizer que é uma vida cheia da graça de Deus, uma vida vitoriosa e uma vida marcada pela gratidão. É disso que a igreja precisa hoje. Pessoas, na verdade, cheias da graça de Deus. Pessoas vitoriosas na vida porque são pessoas piedosas. E pessoas que têm uma vida marcada pela gratidão a Deus. Não são pessoas que vivem murmurando por tudo e por todas. Mesmo em momentos tão difíceis. É fácil murmurar em momentos tão difíceis que enfrentamos. Mas um coração cheio, uma vida piedosa, meus amados irmãos, ela é marcada não pela murmuração, mas pela gratidão a Deus. Porque, afinal de contas, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ana foi essa mulher piedosa e que fez diferença na sua época, evidenciando piedade na vida em tempos de crise. Em terceiro e último lugar, meus amados irmãos, nós podemos entender os altos planos de Deus na vida de Ana. Quando se tem uma vida piedosa, Deus cumpre seus altos planos soberanos em nossas vidas. E assim o foi na vida daquela serva do Senhor. Ela orou ao Senhor, ela fez um pedido, ela fez um voto, Deus atendeu, ela cumpriu o voto. E daí então, meus amados irmãos, os altos planos na vida de Samuel aconteceu. Samuel foi um filho ilustre de Ana. Nós sabemos que depois de Samuel, Ana teve outros filhos, Deus lhe concedeu outros filhos e filhas. Mas Samuel foi o filho ilustre, realmente, daquele casal. Samuel, que significa ouvido por Deus ou pedido a Deus, ele, como já temos dito no início dessa mensagem, ele, além de ser um levita, um nazireu, por conta do voto, foi profeta, juiz e sacerdote. Num período, como já falamos também, de crise generalizada na vida do povo de Israel. Num período que alguns eruditos da palavra de Deus chamam daquele período dos juízes, e Samuel viveu
o final desse período dos juízes e também o início da monarquia. Ele viveu nesse período de transição. Alguns eruditos da palavra do Senhor chamam aquele período dos juízes de a era das trevas espirituais na história do povo de Israel. A crise espiritual era tamanha no meio do povo de Israel. Quem já leu o livro dos Juízes sabe do que aconteceu ali. Alguns acontecimentos drásticos por parte do povo de Deus naquela época, que estavam longe de demonstrar piedade na vida. Samuel foi aquele homem de Deus que Deus levantou para mudar esse quadro, para mudar aquela história, meus amados irmãos. É importante nós lembrarmos que foi no período de Samuel, que na verdade o povo de Deus deixou que o seu inimigo, os filisteus, levassem a arca da aliança para fora do território de Israel. A arca da aliança que simbolizava a presença de Deus, a glória de Deus e, consequentemente, a vitória de Deus no meio do seu povo. Nós sabemos que foi nesse período de Samuel que isso aconteceu, onde o povo foi até um território chamado de Ebenezer. E ali foram pelejar as lutas e as batalhas do Senhor. E naquele momento o povo perdeu aquela batalha, 4.000 homens foram mortos. Então o povo voltou e disse, porque Deus não estava conosco. Então vamos fazer o seguinte, vamos levar a arca para o campo de batalha. Porque a arca, ela garante a presença do Senhor ali. E a presença do Senhor conosco nos garante a vitória. Então vamos levar a arca e aí lá nós iremos realmente obter a vitória que tanto precisamos, que tanto realmente necessitamos. E o povo assim o fez. Voltou para o campo de batalha, agora levando a arca com eles. Sabe o que aconteceu, irmãos? A derrota foi ainda maior. Na primeira vez foram 4.000 homens, na segunda vez foram 30.000 homens mortos. Além disso, o exército inimigo, os filisteus, levaram a arca do Senhor para a terra deles. Os irmãos sabem o que isso significava? É que a glória de Deus estava abandonando o seu povo. O sacerdote Eli sabia disso. Os seus 2 filhos foram mortos naquela batalha. E quando chegou a notícia que os seus filhos foram mortos e que a arca foi levada, ele caiu da cadeira e morreu. O pesar realmente foi grande na vida, no coração dele. E há alguns eruditos que dizem que o pesar maior não foi nem pela vida dos filhos que partiram, mas foi pela arca do Senhor que foi levada. Meus irmãos, era um momento de crise espiritual, e a crise partia do sacerdócio, começava no sacerdócio, e se espalhava, e se espraiava por todo o território nacional. Mas Deus levanta um homem, a partir realmente que veio realmente à terra, a partir da oração de uma mulher, sua mãe. A partir de um voto feito e cumprido, a partir de uma mulher piedosa, de um casal piedoso, Deus levanta um homem chamado Samuel. E diz a palavra de Deus no livro de Samuel, capítulo 7, que nós já conhecemos bastante, onde tem aquele versículo clássico, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Naquele momento ali, irmãos, Deus dá vitória ao seu povo. E usa o profeta e sacerdote e juiz Samuel para conduzir o povo a essa vitória. Naquele momento já faziam 20 anos que a arca do Senhor tinha sido levada para fora do território de Israel, irmãos. 20 anos. Então o povo se lamenta, o povo clama, o povo recorre a Samuel, sacerdote. E Samuel disse, olha, se é de todo o vosso coração que vocês querem voltar ao Senhor, então tirem do meio de vocês os Baalins, as Astarotes, enfim, tirem do meio de vocês tudo aquilo que realmente promove idolatria no coração de vocês. Rasguem o coração de vocês, humilhem-se diante do Senhor, e ali jejuaram, oraram, se arrependeram, confessaram pecados, Deus realmente os perdoou, e depois Deus concedeu a vitória ao seu povo. Deus derrotou o exército ali dos filisteus, concedeu a vitória ao seu povo, Deus restituiu o que o povo tinha perdido. O povo tinha perdido a paz nacional, Deus deu a paz de volta. O povo tinha perdido a posse de alguns territórios, Deus deu a posse dos territórios de volta.
O povo tinha perdido, acima de tudo, meus irmãos, a verdadeira espiritualidade, e Deus deu a espiritualidade verdadeira de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Deus trouxe o seu povo de volta à sua presença, e para isso ele usou um homem chamado Samuel, que foi fruto da oração de uma mulher piedosa. Deus cumpriu seus altos planos na vida de Ana e de seu filho. Na verdade, planos, meus amados irmãos, que Ana, quem sabe, nem imaginava. A vitória dela não foi apenas a vitória dela, do seu problema, mas foi a vitória nacional. Deus usou aquele filho, o qual ela pediu em oração, para mudar a história de Israel, para transitar Israel da teocracia para a monarquia, para ungir o primeiro rei de Israel e o segundo rei de Israel, que foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe, meus amados irmãos, Deus cumpre seus altos planos e propósitos na vida de um homem e de uma mulher piedosos na presença dele. É disso, meus amados irmãos, que a igreja do Senhor precisa hoje. Crentes piedosos de fato. É disso, meus amados irmãos, que nossas famílias precisam hoje. Precisam de homens piedosos. Homens que são chefe da casa, chefe do lar, chefe da família, líder da casa. Mas homens que lideram o lar com piedade. Lideram o lar segundo os princípios da palavra de Deus. Nossas famílias precisam de esposas piedosas. Esposas que se submetem ao marido. Esposas que não dão ouvido às filosofias e ideologias que estão lá fora no mundo. E que diz que a mulher deve ser igual ao homem. E deve ser independente mesmo que seja casada. Precisam de esposas que são sábias, porque são piedosas. Buscam a sabedoria de Deus para auxiliar o seu marido no governo da casa. Nossas famílias precisam de filhos piedosos. Filhos que honram e obedecem pai e mãe. Porque eles entendem que é assim que a palavra de Deus requer. Sabe, meus amados irmãos, é disso que nossas famílias precisam. Pessoas piedosas no lar. É disso que a nossa nação também precisa, irmãos. Homens piedosos, dirigindo essa nação, para que o nome de Deus seja glorificado, e para que possamos falar uma voz, quem sabe dizendo: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus nos ajude em tudo isso. E continuemos orando pela nossa nação, pela nossa igreja e pelas nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém.